Neste momento, quero vos trazer uma breve reflexão bíblica, fazendo um paralelo do que aconteceu nesse dia 31 de outubro, numa quarta-feira, ali na Índia, que houve uma cerimônia de inauguração do monumento mais alto do mundo. Foi uma estátua da unidade. Foi nessa quarta-feira 31, no estado natal, na Índia, Sardar Paté, em honra do qual é construída a estátua. A estátua corresponde a 182 metros, quase o dobro da Estátua da Liberdade de Nova York, que tem 93 metros, e 5 vezes do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que corresponde a 38 metros. Os criadores eternizaram em bronze, cimento e aço a imagem de Sardar Paté, um dos seguidores do líder de movimento de independência da Índia, Mahatma Gandhi. Paté é conhecido como o homem de ferro do país asiático que se esforçou para a unificação da Índia. Após a independência da colônia britânica em 1947. Aí nós vemos que a cerimônia de inauguração do monumento mais alto do mundo, da Estátua da Unificação, como disseram, 31 de outubro. Nova York, como eu falei, que tem uma estátua 93 metros, e que é maior do que a estátua de Nova York, que tem 93 metros, do Cristo Redentor, 32 metros. Neste momento eu queria falar, fazendo uma comparação bíblica, um fato que aconteceu em Babilônia, quando Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel foram cativos de Jerusalém para a Babilônia. E nós vemos que aqueles 3 jovens judeus, eles adoravam exclusivamente ao Deus Criador dos céus e da terra. Israel foi um povo que Deus separou dentre as outras nações para ser o seu povo, para ser um referencial para as outras nações, para o propósito que Deus tinha na eternidade, para trazer para o mundo, que era a salvação de todos aqueles que se encontravam e se encontram perdidos. Como todos já sabem, que Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, e colocou aquele casal no jardim do Éden e condicionou a eternidade dele, a felicidade dele, que ele obedecesse exclusivamente ao verdadeiro Deus, que adorasse exclusivamente ao verdadeiro Deus. No entanto, já existia um ser angelical chamado Lúcifer, um querubim que foi expulso dos céus, e ele passou a ter um reino espiritual. A Bíblia chama ele de príncipe deste século. E Deus, já sabendo do risco que poderia acontecer daquele casal, Deus alertou aquele casal que eles obedecessem exclusivamente a ele, não comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali estava uma prova de obediência. O homem foi dotado de livre arbítrio de escolha. O homem não foi formado, criado um robô. E Deus queria que o homem obedecesse
exclusivamente a Ele, de livre e espontânea vontade, assim como são os anjos, né? Os arcanjos, os serafins, os querubins do céu foram criados dotados de livre-arbítrio. Por isso que Lúcifer e a terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Também foram dotados de livre-arbítrio de escolha, como também Adão e Eva. Deus diz que no dia que vocês comerem, certamente morrerei. Como a história já é conhecida, Satanás ali se introduziu em uma serpente com voz humana, contrariando a palavra de Deus, dizendo que eles não iriam morrer, ser o começo do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, seriam semelhantes a Deus. E nós sabemos o que aconteceu. Eva comeu, deu também a Adão, seu marido, eles comeram, e ambos pecaram, ficaram separados, afastados da glória de Deus. Então, biblicamente, nós vemos que existe um ser espiritual chamado o príncipe deste século, o Deus deste século, desse sistema corrompido que ele reina, governa na vida daqueles que dão direito legal a eles. E ele está interessado para que a humanidade o adore também. Chegou a um ponto que ele queria que Jesus o adorasse, como nós vemos na tentação de Jesus, Evangelho conforme escreveu São Mateus capítulo 4 ali, na última tentação, quando ele ofereceu a Jesus todos o reino deste mundo, se Jesus prostrasse e o adorasse. E Jesus replicou: vai-te, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, foram cativos para Babilônia. Ele conhecia quem era o verdadeiro Deus. Os seus pais, passaram, de um para os outros, feito do Senhor, quem era o Senhor, como abriu ali o Mar Vermelho, as batalhas que Deus dava aos juízes, com mão forte e com mão poderosa. Então eles conheciam quem era o verdadeiro Deus, jamais iriam se prostrar diante de outros deuses pagãos. E nós vemos isso, livro do profeta Daniel, capítulo 3, quando Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram ao dito do rei. Eu gostaria de ler essa passagem para ficar bem clara, para vocês entenderem como foi. Então, livro do profeta Daniel, capítulo 3, todos os versículos, que diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, ou seja, 27 metros, e a largura 6 côvados, ou seja, 2 metros e 7 centímetros, no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Eu faço uma pausa aqui. Convidou todos que faziam parte do seu reino para a consagração da estátua que ele tinha feito, para que todos prostrassem e adorassem. Quero deixar bem claro aqui: nada acontece por acaso neste mundo. Há uma batalha espiritual, há principados em vários estados, em vários países, para trazer corrupção, para trazer criminalidade, para fazer com que o homem, acima de tudo, afaste
do verdadeiro Deus e viva na miséria espiritual, desviando a humanidade do verdadeiro Deus. Então nada acontece por acaso no mundo espiritual. Jesus deixou isto bem claro quando ele inaugurou a sua igreja, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. E o apóstolo São Paulo, que foi convertido, teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele diz também na sua carta aos Efésios, capítulo de número 10, versículo 16, 6 e 10, ele diz que os cristãos estão em uma batalha, estão em uma luta, e esta luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra pessoa, mas esta luta são contra principados e potestades que estão no céu atmosférico. É a base de comando dos principados e potestades, são no ar atmosféricos, e as armas pelas quais a igreja do Senhor, os cristãos devem usar é a oração, é a intercessão, é a palavra de Deus, a proclamação da palavra de Deus, para que o mundo reconheça que existe dois mundos espiritual. Ou está de um lado ou está do outro. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou o homem está do lado de Deus ou está do lado do príncipe deste século, do Deus deste século. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está passando seus últimos dias aqui na terra. As profecias bíblicas, tudo está se cumprindo para o regresso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia e a hora e o ano, ninguém sabe. Jesus disse, só quem sabe é exclusivamente a Deus, mas só quem sabe é Deus. Mas ele profetizou muitas coisas que iriam acontecer. São sinais da sua volta. O regresso de Israel, que estava dispersos nos seus países, foi reconhecido já como nação. A sua terra está restabelecida. Nacionalmente falando, Israel já foi restaurado. Falta a sua restauração espiritual. Jesus está voltando como Messias para Israel, mas antes que isso aconteça, ele está regressando para arrebatar a sua igreja num abrir e fechar de olhos. Então, seguindo o versículo, então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Todos estavam diante, todos os governadores, todos os senadores, sátrapas, adivinhos, todos estavam diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Então aqui a Bíblia já mostra as estratégias que o inimigo usa para escravizar, para tirar a verdadeira adoração, que deve ser exclusivamente a ele, e manter o homem na sua cegueira espiritual. Porque Satanás, ele sabe que está chegando já o seu dia dele ir para o inferno. O inferno já está preparado, foi preparado para o diabo e seus anjos, o anticristo, o falso profeta, e a Bíblia diz, e todas as nações, e todos aqueles
que não quiseram aceitar o maior presente de Deus, que foi a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que há 2000 anos veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, dando oportunidade a todos serem salvos e livrar do juízo que está para vir sobre toda a terra. E segue-se os versículos: e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações, grande de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita, do fole e de toda sorte de música, vos prostrarei e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Paro novamente aqui. Para Satanás atuar no mundo material, ele usa de pessoas para que os seus planos sejam executados. E a qualquer que não se prostrar e não adorar, serei na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífano, da harpa, da sabuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão todos os povos, nações e línguas, adorarão a estátua do ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Para concluir, porque é extensa, né, a leitura, então chegou o momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego, também sendo funcionário também do rei, ele foi também a este ato cerimonial da estátua, mas só que ele não se prostrou e levaram ao conhecimento do rei que existia 3 moços que não se prostraram diante a sua estátua. Então o rei mandou chamar ele, né? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Quando o rei tomou conhecimento que eles não se prostraram, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes e disse: se ele não se prostrasse, iria ser lançado na fornalha de fogo ardente. E os 3 responderam usando essa expressão, dizendo: o Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da fornalha da mão do rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse, ou seja, amarrasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar no fogo, na fornalha de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava
e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Mas aí, já agora aconteceu a intervenção de Deus, porque eles foram fiéis, não prostraram, não aceitaram o dito do rei. Deus deu livramento a ele. Se segue o versículo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que estão passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então que chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, referindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitos um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aqui está. Eu achei por bem de fazer este vídeo comparando o que aconteceu neste dia 31 de outubro, quando uma cerimônia de inauguração do monumento foi feita ali na Índia. É um povo que vive passando, momentos difíceis, crises, morais, crises espirituais, financeiras, e deveriam reconhecer os líderes desta nação que existe um Deus que criou os céus, a terra e o mar, e que todo o poder a ele pertence nos céus e na terra. Mas, no entanto, repito novamente, existe uma batalha espiritual neste mundo que nós vivemos, neste globo terra. Existe um príncipe
que a Bíblia chama ele do Deus deste século, que foi um querubim, que foi expulso do céu para nunca mais ele ir para lá. E ele não quer ir só para o inferno, um lugar que já está preparado para ele, os seus demônios, né? Para os seus principados, né? Para os seus anjos que realmente são usados por eles, são dominados por eles, são império. Mas graças a Deus que a igreja do Senhor Jesus está na terra, anunciando neste momento. Eu estou como um pregador de Deus. Eu estou de posse da verdadeira profecia. A verdadeira profecia, eu disse, é a palavra de Deus escrita. Tudo aquilo que Deus gostaria que a humanidade, que o homem soubesse com respeito quem ele é. Ele revelou através de pessoas que ele capacitou, seus profetas, inspirando eles através do seu espírito para profetizar, para falar aquilo que Deus gostaria que a humanidade soubesse. Não existe no mundo outro livro perfeito pelo qual ele revela os propósitos de Deus desde a eternidade para com o homem. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, se referindo à própria pessoa de Jesus Cristo, já tinha sido morto na eternidade, que Deus já tinha um plano, sabendo já de antemão que o homem iria pecar, baseado no seu livre-arbítrio, mas Deus não desistiu desse homem. Satanás não frustrou definitivamente o projeto original de Deus. Então Deus, no seu amor, na sua misericórdia, no seu perdão, na sua graça, investiu muito caro neste homem, o que ele tinha de maior precioso na eternidade com ele, que a Bíblia de São João, capítulo 3, versículo 16, está revelado ali, porque Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não é uma seleção. Deus não predestinou uma quantidade de pessoas para ser salvo, porque em Adão representava toda a humanidade. Esta é a vontade de Deus, que todo ser humano se arrependa, reconheça que é um pecador, que está perdido e que não pode ser salvo através dos seus méritos. Não existe outro método, outro meio. É verdade que existe muitas religiões, muitos líderes religiosos que têm uma filosofia de ensinamento para os seus seguidores, mas jamais os seus ensinamentos podem se comparar com os ensinamentos da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi o único que veio da eternidade, dos céus, a este mundo, sem pecado. Foi o único que veio sem pecado para morrer no lugar do homem. E ele veio voluntariamente, aceitou esta vontade soberana de Deus. Quando, nas suas últimas horas, ele foi para o Getsemane, levou
alguns dos seus apóstolos, o mais chegado a ele, Pedro, João e Tiago, já sabendo que estava se aproximando a sua hora de dar a sua vida pela humanidade, pediu que ele fosse com ele orar por ele. E eles dormiram. Por 3 vezes, Jesus repetiu as mesmas palavras. Pai, se possível for, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Porque não existia outro meio, outro método pelo qual Deus pudesse substituir aquele plano que já tinha sido elaborado na eternidade. O Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. Por isso o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Tão grande salvação, que está baseado no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Sei que neste momento, quando se fala da palavra de Deus, alguém fica irritado, não gosta. Eu entendo, eu compreendo, porque eu estou no mundo espiritual. Os líderes religiosos não gostavam de ouvir Jesus falar, porque Jesus falava a verdade e a verdade incomoda as trevas, a verdade incomoda a mentira, a verdade liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então existe 2 reinos espirituais: o reino de Deus e o reino de Satanás. Satanás significa adversário de Deus e dos homens, e também diabo, caluniador. O que ele puder fazer para manter o homem, a humanidade, distanciada de Deus, ele o fará. E ele está interessado na adoração, porque somente a Deus é que se deve adorar. É um dos pecados que Deus fica irritado, né? Quando o homem atribui a outros supostos deuses de prata, de ouro, de bronze, né? Ao lugar de agradecer, adorar ao verdadeiro Deus. Então ele faz tudo para tirar a atenção da humanidade, do homem, da adoração do verdadeiro Deus, construindo, levantando supostos deuses, supostos personagens de ouro, de prata, de cimento, de ferro, né? E atribuindo a essas pessoas, a esses objetos, atributos que ninguém pode ter. Somente Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente e transcendente. Ele está acima de tudo e de todos os nomes que se nomeia tanto nos céus como na terra e debaixo da terra. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus e ela perguntou a Jesus aonde deveria ser o lugar onde você deveria adorar. Porque os judeus adoravam voltado para Jerusalém, porque Jerusalém foi construído o templo, Salomão construiu o templo e Deus abençoou aquele lugar. E disse que toda oração que fosse feita naquela casa, né, Deus o ouviria,
porque os seus ouvidos estariam abertos e as suas mãos estendidas para ouvir a oração do seu povo e sarar a terra. E também a salvação vinha dos judeus. E Jesus esclareceu aquela mulher. E também existia dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. O Monte Gerizim, Deus lançou as maldições, e o Monte Ebal, Deus lançou as bênçãos. E adoravam também voltado para este monte. Mas Jesus esclareceu aquela mulher, respondendo a ela: mulher, a hora vem e é chegado em que os verdadeiros adoradores, existem os falsos adoradores, que infelizmente existem líderes religiosos. Eu disse líderes religiosos que conhecem a verdade de Deus, no entanto, desviam os seus fiéis para adorar ao verdadeiro e exclusivo Deus em espírito e em verdade. E esses líderes religiosos, ele nem entra no caminho que deve entrar e nem deixam aqueles que querem entrar, dificultando. Jesus chamou esses líderes religiosos de guias cegos, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheio de hipocrisias. E foi os líderes religiosos da época de Jesus que se oporam quantos em seus ensinamentos. E o próprio Caifás, que era o sumo sacerdote, ligado ao Estado, com Pilato, que quando levaram Jesus para ser julgado, apareceram várias testemunhas, dando testemunho falso contra Jesus. Jesus ficou calado. E Caifás perguntou: me responda, jura pelo Deus vivo se tu és o Cristo. Jesus falou: tu o disseste, em breve verei os céus abertos e o Filho do Homem descendo, vindo com poder e grande glória. O que fez o sumo sacerdote, o líder religioso da época, rasgou as suas vestes e disse: não precisamos mais de testemunha, porque ele mesmo deu testemunho, dizendo que era o Cristo, o Filho de Deus. Então foi o sumo sacerdote, a religião, que realmente condenou Jesus. Pilato, era romano governador, mandou crucificar Jesus. Então, neste momento, eu sei que esse aparelho, Facebook, ele abrange ao mundo inteiro. Então, neste momento, eu tomo posse da Bíblia, a palavra de Deus, a verdadeira profecia, que o próprio Jesus foi quem disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, todas as profecias bíblicas irão se cumprir. Estão se cumprindo. Mais de 2000 anos faz que o Filho de Deus, não só um líder religioso, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Que fique bem claro, líderes religiosos não salva ninguém. Religião não salva ninguém. A salvação não está dentro das religiões. A salvação não está nos líderes religiosos, né? Nem nos patriarcas Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. Nenhum desses pode salvar. Nenhum desses são mediador no céu entre Deus e a humanidade. Somente um é mediador,
através do seu sacrifício, dos seus méritos na cruz do Calvário. A Bíblia diz que esse é Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E finalizo essa breve reflexão dizendo que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto o homem viver, Deus tolera todo tipo de pecado, de blasfêmia, ironia contra ele. É que nós vimos neste mundo a profanação, a blasfêmia, principalmente no Brasil, que é um país evangelizado, um país evangélico, um país católico, mas assim mesmo o homem se mantém nessa cegueira espiritual, porque há um Deus, há um príncipe, chama Satanás, e a Bíblia diz que ele cegou o entendimento, a mente dos incrédulos. É um pecado que está impregnado na alma do homem, que é a sede das emoções, das atitudes, das decisões. É um pecado que está impregnado na alma do homem. Mas Jesus disse que iria enviar o Espírito Santo, ou seja, o Espírito da verdade, que iria dar testemunho dele. E o papel do Espírito Santo de Deus na igreja, enquanto ele está aqui na terra, Jesus disse que era para convencer o homem, a humanidade, do pecado, da incredulidade, da justiça e do juízo. Ou seja, o pecado da incredulidade que está impregnado na alma do homem. Mas o Espírito Santo, que é um ato da graça, repito, da misericórdia de Deus, Deus convence a todos, mostrando que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que não existe outro meio pelo qual um possa ser salvo. Então o Espírito convence este homem, mas só pode salvar este homem se ele se arrepender, se converter. É isto que a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos. O Espírito Santo de Deus convence. Neste momento estou falando as palavras bíblicas, proféticas, e o Espírito Santo de Deus está convencendo você a esta realidade de que Jesus é o Filho de Deus. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus, apesar da ignorância espiritual, mas o Espírito Santo ilumina você. Agora, o decidir, o aceitar, depende exclusivamente de você. É por isso, no juízo final, diante do trono branco, cada um, eu disse, irá prestar conta diante de Deus. E Deus não vai ter ninguém por inocente, porque as suas mentes estarão intactas, né? Elas próprias irão dar testemunho de que você ouviu as palavras de Deus. Para finalizar, Jesus contou um fato, não uma parábola. Eu disse um fato, não uma parábola. Jesus contou várias parábolas, comparando as coisas materiais para mostrar uma realidade espiritual. Então ele falava por figuras, para deixar bem claro. E ele contou uma parábola que existia Lázaro, um mendigo e um rico. Esse Lázaro estava à porta desse rico e morreu. Lázaro, ele foi levado ao paraíso. Os anjos levaram ele ao paraíso, ao seio de Abraão. E morreu também o rico, foi sepultado. O rico foi sepultado. Mas existe dois lugares intermediários após a morte, que é o Hades intermediário, um lugar já de sofrimento,
para aquelas pessoas que morrem sem Deus, vão para este lugar, um lugar intermediário. Existia também uma parte que é o seio de Abraão, né? Que chama o paraíso, que foi transferido, quando Jesus ressuscitou, ele transferiu para o terceiro céu, o paraíso. Então, aqueles que são salvos, quando eles morrem, o seu espírito, a sua alma, vai para o paraíso, que é no terceiro céu. Mas antes de Jesus ressuscitar, era num lugar na terra, não sabemos a localidade. E lá se encontraram os dois. Então o rico viu Lázaro e começou agora a implorar. Viu Abraão também. Repito, não é parábola. Parábola não cita nome de pessoa. Examine todas as parábolas que Jesus falou. Só essa que diz Lázaro. Existiu Lázaro e um rico. E lá eles estavam conscientes. E ele viu Abraão também. E começou a implorar, pedindo que tivesse outra oportunidade, porque ele tinha 5 irmãos. Estavam conscientes. Então, logo, não é uma parábola. Eu tenho 5 irmãos. Confira isso em Lucas, capítulo 15, da parábola do rico e Lázaro. Deixa que eu vá. Estava consciente. Deixa que eu vá lá, né? E avise a eles, para que eles não venham para este lugar. E Abraão disse: tem Moisés, os profetas, ou seja, tem os registros dos profetas que falam com respeito à salvação, que falam do juízo final, que eles ouçam eles. Se eles não acreditam nele, como irão crer alguém que ressuscite? Eu disse ressuscite. Ressuscite, como Lázaro, 4 dias morreu, Jesus ressuscitou. E os judeus procuraram matar Lázaro, porque Jesus tinha ressuscitado. Deveriam, né, reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, ressuscitando a Lázaro, se convertessem, mas muitos se converteram, mas muitos também queriam matar a Lázaro, porque estava atraindo multidão para Jesus. Então concluo dizendo que não existe outro caminho, outra verdade fora da palavra de Deus. O próprio Jesus, que é a autoridade máxima da Bíblia, ele disse, São João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nos portões eternos da eternidade, só irão entrar lá aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluo dizendo, somente Deus está acima de todos e acima de tudo, porque Ele é o Criador do universo e é o sustentador do universo. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, nos 4 cantos da terra. Ele deve ser reconhecido como Senhor sobre toda a terra, porque Deus exaltou Jesus Cristo quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Foi dado a Ele um nome que está acima de todo nome que se nomeia, tanto no céu como na terra e debaixo da terra. E um dia, todo joelho irão se prostrar diante dele, e toda língua irá confessar que ele é o Senhor. Só que para alguns não vai ter mais oportunidade para a salvação, porque desprezaram o tempo da graça, da misericórdia de Deus, enquanto viveram aqui na vida. Então a escolha que você fizer, enquanto você estiver com vida nesta vida, eu disse nesta vida, porque depois da morte segue-se o juízo de Deus. Então a escolha que você fizer, enquanto você estiver vivo, vai depender a sua felicidade ou infelicidade na eternidade. Aceite por Jesus para que viva hoje e para todo sempre.